Tá começando mais um Come Together, um talk que traz empreendedores, investidores e varejistas para uma boa conversa. Oportunidade para você conhecer histórias e motivações de pessoas inspiradoras. E hoje eu tô com ele, que é formado em administração de empresas, tem pós-graduação em gestão de negócios pela FGV. E aí, ele é um empreendedor em série, sabe por quê? Porque ele se diz um eterno inconformado. Dessa vez, pela primeira vez, na verdade, investindo, e empreendendo no mundo digital, o seu grande objetivo é transformar a forma do consumo do brasileiro e reduzir drasticamente o desperdício de alimentos. Hoje o nosso Come Together é com o Lucas Infante, ele que é o fundador e o CEO da Food to Save. A Food to Save é um aplicativo que revoluciona a maneira como os estabelecimentos lidam com os produtos excedentes, gerando mais receita, diminuindo perda e principalmente contribuindo com a redução e o desperdício de alimentos no Brasil. Lucas, tô feliz. Tô sempre feliz, também, porque eu só trago gente legal. High five aqui, ó, pra five. gente mandar aquela energia pra esse papo ser bom. Maravilha. Primeiro, é um privilégio, porque a Food to Save é uma empresa investida da High Partners, então a gente está muito feliz com esse investimento. Quero te agradecer aqui publicamente por ter nos aceito como sócios. É recíproco. E quero te agradecer aqui pela presença e por ter aceito o convite de participar. Pô, maravilha. Pô, um prazer é meu. Obrigado, é extremamente recíproco. A gente está super feliz. É total a conexão que começou lá atrás e tem todo o match possível, né? Então estou super feliz. Um prazer falar da Food, contar um pouquinho da história, contar pro pessoal conhecer. Super legal. Prazer estar com você aqui, Flávio. Muito bom. Então vamos lá. Antes de Food to Save, tem uma história grande. Isso é novo, mas tem uma história grande né? Sou novo. Por trás. E aí, pelas suas próprias palavras, quem é Lucas Infante? Legal. Bom, primeiro, obrigado para quem tá acompanhando. Aí eu acho que a primeira coisa, né? Você já falou um eterno inconformado. Eu acho que não nasci em berço de ouro, nasci numa casa de empreendedores, numa família de empreendedores. E sempre foi muito inquieto, né? Nas coisas que eu fazia, sempre me cobrei muito, mas eu acho que como essência, assim, é um eterno inconformado, um curioso, né? E que se descobriu de tocar a carreira solo, né? De começar a trabalhar cedo, de entender o valor do empreendedorismo, né? O que traz isso como essência, de bagagem, não só a conquista financeira, né? Mas o fato de construção de valores mesmo, isso eu tive muito claro desde pequeno, né? Então, esse é o meu lado profissional. Hoje a gente vai falar um pouquinho, mas eu digo que a realização completa que eu tenho como profissional e como ser humano é estar à frente da Food to Save. Essa é o que a gente vai falar, isso aí realmente me motiva de uma forma completamente diferente de qualquer outra coisa. Sou um papai babão, tenho uma filha chamada Isabela, Belinha, vai fazer 3 aninhos no começo do ano. Essa é a minha inspiração maior de vida. Eu falo que eu tenho 2 filhos, né? 2 filhas, a Food to Save e a Bela. Nasceram muito juntas, então meras coincidências da vida. A gente também fala disso. E eu acho que o que mais deixa claro o que o Lucas eu sou apaixonado por gente. Eu acho que qualquer transformação que a gente faz em qualquer ambiente, seja profissional, pessoal, são pessoas, né? Qualquer movimentação que a gente faça, sempre serão pessoas. Com tecnologia artificial, com chat GPT, com o que for, sempre serão pessoas. Então, sou apaixonado por gente, sou apaixonado pelo poder de transformação, de senso de comunidade, como é que a gente faz isso, e é o que eu procuro fazer hoje na Food to Save, né? Que nada mais é que uma comunidade de inquietos, de inconformados com a nossa realidade. Acho que esse é um resumo do que é o Lucas aí, basicamente. Muito bem. Eu estava ouvindo outro podcast que você participou e eu vi um pouquinho da sua história. Você disse que não nasceu em berço de ouro e que os seus pais eram empreendedores. Você começou muito cedo a trabalhar. Sim. E aí eu queria saber um pouco dessa jornada. Quando que o empreendedorismo, ele atravessa a sua vida e toma um protagonismo para você ser um empreendedor, que a Food to Save, depois você conta, não é o teu primeiro empreendimento, é o primeiro no mundo digital, mas já é sei lá, depois você conta qual é o número dele, né? Mas legal. Quando começa a jornada, onde o empreendedorismo entra, né? E como é que ele toma protagonismo na sua vida? Acho que, isso começou dentro de casa. Meus pais sempre trabalharam muito, né? E o meu pai e a minha mãe trabalharam juntos. Meu pai tinha uma empresa de brinde, de confecção,
isso quando eu era bem pequeno, e começou uma empresa dentro de casa. Então, eu tinha metade do meu quintal ali, da minha área de lazer, era a empresa do meu pai. Então, eu acordava com isso. Era um barulho de máquina de costura, era o funcionário, era o ambiente da empresa, o que separava era uma porta que dava para o corredor, para os quartos, para a cozinha. Então, comecei dessa forma. E aí, olhando para aquilo, obviamente, né, dentro de casa, meu pai falou, desde pequeno, né, a mesada era fruto de um trabalho, né? Então, puxa, me ajuda aqui, né? Para ele mostrar isso para mim, eu sou eternamente grato aos dois por isso, porque me mostrou desde pequenininho que não vem fácil, não vem fácil. E o carrinho, ou o brinquedo, ou o boneco que eu queria comprar, pô, custava tantos reais, então são tantas horas de dedicação que eu estou ajudando de outra forma a pessoa que está bancando o meu estudo, a minha alimentação, as minhas roupas, o meu lazer. Então, isso eu tive desde pequeno. E aí também eu tive uma oportunidade, então veio muito com meus pais e o meu tio, que é irmão, né, por parte do meu pai, também sempre empreendeu. É uma pessoa que me inspira muito também, ao lado do meu pai, que foi onde eu empreendi, foi uma primeira tentativa de empreendedorismo, que eu enchi uma mala de roupa, eram peças de uma multimarca, então saldos de coleção, e ia na faculdade vender. Então, isso bem no comecinho. Até a faculdade falar que não podia vender dentro da faculdade, eu comecei a vender fora. Sacoleiro daqui, Sacoleiro, era essa a palavra, essa é a palavra correta. Mas era longe de ser empresário da moda, não, era um sacoleiro. Então, esse ambiente da família, acho que foi muito jovem, com 15, 16 anos, eu já tinha sentido que era buscar independência financeira, não ter que pedir algo, né? Mas sim falar, bom, fruto do meu trabalho, da minha dedicação, do que eu estou abrindo mão, do que eu me abdico no final de semana, ou na semana, estudando e conciliando o trabalho, de ter o meu próprio dinheiro, de ter essa independência naquele momento. Então foi bem jovem, Flávio, com 15 anos ali, eu já tinha uma boa noção do que eu queria na minha vida, né? E comecei a explorar quais eram os pontos fortes ali naquele momento. Você chegou a trabalhar em corporação? Você chegou a ter carteira assinada? Sim. Antes de empreender? Depois, quer dizer, você começou empreendendo, aí você chegou a ter uma carteira assinada, um CLT na vida, ou você já saiu na trilha? Isso é legal porque é um momento, né? Eu sempre falo, né? A pessoa chega na faculdade e é muito difícil a responsabilidade de falar o que eu quero da minha vida, né? Para onde eu vou. Então eu me testava muito. Então eu estagiei numa multinacional. Na época eu estagiei em marketing e numa empresa que hoje não faria tanto sentido, né? Não faz sentido do que é o meu perfil, meus valores, mas naquele momento a bagagem foi muito interessante. Fui trainee de uma empresa também muito grande, um grupo aqui nacional, e fiz uma carreira comercial ali. E mais uma vez, então, nessas idas e vindas de empreendedor, eu saí novamente da corporação e fui empreender com a marca da empresa, uma franquia da rede, mas eu quis ter essa perspectiva, porque, desculpa, eu admiro muito quem tem a ascensão de carreira executiva. Eu acho muito legal e é uma opção, mas eu queria me testar. Lucas, será que é realmente isso que você quer ou você quer esse desafio do zero, do novo, da mudança? Então, eu achei que o empreendedorismo era muito mais que o intraempreendedorismo para mim, apesar de eu admirar esse ponto. E aí foi quando eu me descobri e não parei mais, né? Então... E aí você foi. Quando que a Food to Save... Porque ela é recente. Quantos anos tem a Food to Save? Food tem 2 anos e meio. 2 anos e meio. É muito nova. Da Bela. Exato. Quando que começa o projeto Food to Save na sua vida? E, na verdade, você tem uma coisa fora do país, né? E aí eu quero que você conte essa sua experiência, porque, inclusive, você está voltando. Exato. Então... Bom, vamos lá, voltando só para dar um contexto, a questão do inconformismo eu sempre tive. Então, todo negócio que eu tive, tive uma distribuidora de gás de cozinha em São Paulo, tive quiosque, tive loja de roupa, tive algumas experiências completamente diferentes do mundo físico, do mundo real, nada do digital, né? E a minha última empreitada foi um supermercado. Então, tive uma franquia de supermercado fora do Brasil. E eu nunca tinha empreendido com alimentação. Só que eu gosto desse desafio, pegar algo do zero, né? Porque é prazeroso, depois você ter essa bagagem, esse aprendizado, é sofrido, mas é prazeroso, né? Para quem passa. E aí, nesse momento, juntaram 2 sensações, né? Eu estava pré-pandemia, né? Infelizmente, pandemia e pós. Como negócio, era um dos poucos negócios abertos, né? Era um negócio na Espanha, foi um cenário de guerra, então era assim, totalmente atípico, né? Então você imagina, o único ponto, alimentação, higiene pessoal, todo mundo, ou seja, lotado, porém, eu me deparei com a questão de desperdício. Só que uma coisa é você olhar como cidadão, como ser humano, né, para dentro de casa e falar, caramba, vou
desperdicei isso aqui, tá sobrando comida no prato, uma banana. Já é um incômodo para mim mais do que suficiente. Mas quando você empreende nesse ramo e você começa a ter que, mesmo com todas as possibilidades, recursos, argumentos, doação com funcionário, com instituição, venda, promoção, você ainda tem aquele excedente, aquilo sim é um tal do inconformismo. Porque eu falava, eu tô de mãos atadas, porque eu tô tentando fazer tudo, arrumando, com gestão, com controle, mesmo assim eu estava me deparando com aquilo. Então foi aquele estalo, foi de falar, não é possível que tem tanta coisa boa rolando que então tem mais espaço aqui para mais iniciativa. E mesmo sendo lá fora, né, Flávia, na Europa, é inevitável que eu não olhasse para o Brasil, né? Sim. Então a gente nunca posso dizer nunca, né? Falei, puxa, fui para a Espanha, não vai voltar? Pô, voltei, né? Eu acho que o Brasil é uma terra de oportunidades, nós temos inúmeros problemas, assim como outros inúmeros países também os têm, porém a gente é uma terra de oportunidade, a gente é um celeiro de gente criativa, de gente empreendedora, de gente guerreira, né? Então isso eu admiro demais aqui no país e é isso que me fez, né, toda essa reviravolta da minha vida. Nesse último não tem mais até porque não daria conta, né, lá e cá com toda essa jornada, mas a olhar e nascer o que é a Food to Save, essa questão de falar, puxa, eu quero poder contribuir. Eu não vou ser a solução do mundo contra o desperdício, mas eu vou ter aquela jornada, aquele prazer de chegar lá na frente e falar, puxa, eu contribuí com grande parte disso e mais do que isso. Eu pude empoderar outras pessoas a fazerem o mesmo, né, a mudar a mentalidade. Então, eu acho que... Eu queria que você explicasse o que é a Food to Save, o que ela faz, né, o que ela resolve, qual a dor do varejo que ela está, enfim, inclinada a resolver e tem resolvido, porque a gente tem visto muito resultado onde ela se aplica. Legal. A Food é um aplicativo de celular, então é um marketplace que conecta vários estabelecimentos do ramo alimentício. Então, padaria, supermercado, cafeteria, doceria, todos os estabelecimentos do ramo alimentício, hortifruti, né, que possuem o que a gente chama de excedente de produção. Não é uma palavra comum, né, mas explicando aqui, são produtos próximos ao vencimento, produtos que não foram consumidos ao longo do dia e ainda estão aptos, né? Um salgado que foi fabricado ao longo do dia e vai fechar a loja, mas ainda está apto, algo de produção ali diária, né? Ou aqueles famosos imperfeitos, né? Aos olhos da grande maioria da sociedade, que de imperfeito é só a casca. No fundo ali o produto ainda tem o seu valor nutricional. Aí a gente fala muito de fruta, né, esteticamente. Uma banana com uma casquinha um pouco mais escura, um mamão com amassadinho. Infelizmente a maioria é rejeitada, né? Então a gente conecta esses excedentes através do aplicativo, partindo dos estabelecimentos, a milhares, né, milhões de consumidores. E como é que a gente faz isso? Com uma forma bem criativa. Sim. E eu gosto de dizer que ela é provocativa, na verdade, que é a tal da sacola surpresa. Afinal, quando a gente fala de excedente, se a gente soubesse, né, o que é o excedente, não faria sentido a gente estar tendo esse papo. Então, dado que é uma surpresa o excedente no final do dia, a gente criou uma sacola surpresa. Então, são sacolas doces, salgadas e mistas, e a gente vende para o consumidor com até 70% de desconto. Então, é o tal do ganha-ganha-ganha. Ganha o consumidor com acesso a produtos, com descontos atrativos, ganha o estabelecimento, porque ele evita a perda, ele recupera a CMV, então tem um conjunto de ganhos ali muito positivo, e o ganho ambiental, né? Então, Flávio, um número interessante, um dos maiores, e drástico na verdade, é que um dos maiores causadores da emissão de CO2 no planeta é o desperdício de alimento, toda a jornada do alimento. Então, a gente contribui para reduzir a emissão, para reduzir o desperdício de alimentos e o tal do impacto social, né? É a conscientização, é a reeducação, é promover essa mudança de cultura, né? Que é um desafio. Sim. Acho que o maior desafio que nós temos hoje é essa mudança de cultura da sociedade brasileira em relação a esse tema. Sim. Tem uma coisa curiosa da Food to Save, que a gente sabe que os aplicativos, eles têm um custo muito alto de aquisição, porque, enfim, se você olha os super apps aí da vida, estão injetando muito dinheiro para poder ter o cliente, né? Então, dão desconto, dão cupons, enfim, então o tempo todo financiando esse cliente para estar lá. O que eu achei muito interessante da Food to Save, porque ela é um aplicativo, sim, que é do alimentício, que está ali, mas tem um engajamento pela causa. Então, o custo de aquisição, ele é baixo, relativamente Exato. baixo, porque eu vou lá, quer dizer, você inclusive aí, você pode baixar agora, a gente vai colocar até aqui, ó, os Aqui, QR Codes, aqui. Sempre quis fazer isso na minha vida, aqui, ó, vai estar aí o QR Code na Apple Store e no Google, no Google Store também, para você baixar, porque é isso, a gente indica para outra pessoa porque a gente quer, primeiro, né, olha,
Você vai pela marca, porque tem marcas lá que você não vai pelo produto, até porque você confia na marca que você está comprando. Você vai, obviamente, pela oferta, porque você fala, cara, um produto que custava 100 pode estar custando 30, então vale muito a pena. Eu posso retirar ou eu posso receber, né? Tem o delivery. E ainda, eu estou me sentindo muito parte dessa causa, do ativismo de realmente reduzir desperdício. Quer dizer, eu estou fazendo bem, ainda com tudo isso ainda estou fazendo bem. É friendly, né? É friendly. Então, isso eu acho que eu queria que você comentasse um pouco dessa questão do CAC, que é muito inteligente pela causa. E outra coisa que também é interessante da Food to Save é essa questão de você poder ter não essa surpresa. Lógico que você tem lá esse unboxing, né, que é uma coisa viral, mas a Food to Save tem essa questão diferente, né? É de uma compra pela marca e que tem outra coisa. Por conta de ser assim, de não ser pelo SKU, ela tem uma fácil entrada no varejo, porque não existe uma complicação de integração, é meio plug and play. Bota o que você tem na sacola e bora vender. Então, Perfeito. Só explicar um pouquinho dessa Legal. operação. Acho que o do CAC, eu brinco, brinco agora, né? Na hora a gente não brinca, a gente se desespera, perdi cabelo na época, mas quando a gente nasceu, a Food Save nasceu no Instagram, né? Então a gente criou uma conta do Instagram e MVP, né? Então eu montava a sacola, prospectava, fazia o contato, ligava o motoboy, recebíamos o Pix, ou seja, todo o processo que hoje tem um aplicativo por trás, éramos eu e o Murilo, meu primeiro sócio na época, que a gente construiu tudo isso. E depois o Fernando, que acabou virando o entregador da empresa, então, que é legal isso, né? Foi a construção mesmo e a validação. Onde nasceu? Aqui em São Paulo? Dentro, olha, e eu já vou ligar com um negócio, a gente nasceu dentro de uma sala, dentro de um depósito de gás. O Murilo também trabalhou alguns anos comigo, nessa era uma empresa de gás, né? Então aqui do Brasil, e a gente a gente vive esse meio, grandes amizades que nós temos até hoje aí, inclusive investidores da Food Save, que são amigos dessa época, né? Sim. E eu falei, Murilo, dentro da sua casa, não quero invadir seu espaço, né? Não dá, com a sua esposa e tudo mais, e eu morava fora na época. Falei, pô, não vamos alugar nada, né? Vamos buscar uma possibilidade. Pô, eu tinha um depósito, uma das salas ociosas de um grande amigo, obrigado, inclusive, e nossa história começou ali. Então era uma salinha bem pequenininha, tinha 8 metros quadrados. E a gente isso começou... aqui em São Paulo? Aqui em São Paulo, ali na Bela Vista, exato. Muito bem. E aí a gente começou a validar isso, depois lançou um site. E aí o site foi muito curioso, porque a ideia era lançar o app, né? O sonho grande sempre foi o app, né? Mas, pô, tem recurso. Eu quebrei a cabeça uma vez com uma software house fora do Brasil também, me enferrei, mas nem todos têm essa péssima experiência. E depois, posteriormente, que a gente teve o aplicativo. E aí o que eu ia brincar da rede social, quando a gente lançou o site, um certo dia, caiu o site, caíram as vendas, né? Não era um absurdo, mas a gente falou, poxa, não é possível, né? Falou, pô, quem que vai? A minha pergunta era, quem que tá hackeando alguém que tá fazendo bem, né, cara? Quem que tá preocupado em destruir esse negócio? E aí depois a gente foi entender que eram múltiplos acessos, vários acessos, porque a gente caiu de paraquedas no TikTok. Uma pessoa, uma mulher comprou a sacola, fez o tal do unboxing, isso é muito marcante na nossa história. E o vídeo, em 48 horas, estava com 3,5 milhões de visualizações. E pra gente foi um absurdo. Caiu a plataforma, por quê? Porque com essa visibilidade do TikTok, pessoas do Brasil acessaram. E a gente não vendia nem na Vila Mariana. Então, assim, a gente estava ali naquele bairro, não tinha nem demanda pro bairro naquela época. Então, eu falei, bom, problema bom, né? Vamos resolver e vamos justificar. Então, é muito legal isso, como que a gente chegou nas redes sociais. A gente tinha um Instagram que nós mesmos estávamos alimentando com conteúdo e tal, e aí depois com o site a gente começou a olhar, hoje tem um time, mas pô, a gente começou do zero, pô, como é que a gente gera conteúdo e tudo mais. E aí o que você comentou é que naturalmente as pessoas pegam o celular, galera, tô abrindo uma sacola aqui, é orgânico. Então, a gente olha principalmente o TikTok e o Instagram, é diário. Isso é muito legal porque tem um algo a mais. E isso me fascina, assim. Tem um algo a mais que a pessoa fala, pô, eu sei que eu tô fazendo um negócio legal, tô economizando, mas poxa, eu tô fazendo bem, né? Olha aqui que negócio legal. E isso é a melhor forma de transparecer para os demais, porque ninguém melhor. Você vê uma amiga sua ou um parente, pô, me incentiva muito mais a comprar, né? Então, a gente é muito feliz nisso. Então, claro que o nosso CAC vai lá embaixo,
porque a gente tem essa exposição muito grande, muito orgânica, né? E a gente eu não quero usuários, a gente não quer downloads, a gente quer uma comunidade, a gente tem, não um aplicativo, né? A definição melhor da Food é um movimento contra o desperdício, porque aí eu engajo pessoas, né? As pessoas não entendem que só tem uma marca, mas tem uma proposta por trás, tem um propósito forte. Sim. Isso é legal, isso é encorajador e isso é duradouro, sabe? Sim. E aí outro ponto que você colocou é a facilidade. Dado que eu tinha esse negócio a franquia de supermercado, eu olhei as duas perspectivas. Então, puxa, eu como usuário não precisava falar mais nada, eu já estava apaixonado, eu falei, que coisa incrível essa solução. E aí eu falei, pô, do lado do empresário, eu falei, meu, realmente a loucura do varejo, né? Então, como é que vai integrar isso? Total. E eu falei, cara, como é que eu vou fazer? Aí bom, a questão é surpresa. A gente só coloca aqui os produtos, alimenta, claro, tem a emissão do cupom, mas já existe um padrão. Mas a facilidade é muito legal. Por quê? A gente tem pouco tempo, Flávio. O produto é para consumo imediato. Então, se aquele produto demorar a logística, se eu tiver muita etapa no processo de montagem ali, eu vou perder o produto. Aquele alimento vai para o lixo, então já não vai fazer sentido. Então, a gente sempre quis facilitar, fazer o básico bem feito. Então, como é que eu brilho os olhos do empresário, do varejo, para facilitar a vida dele, para mostrar que eu estou aqui para complementar e trazer essa solução prática realmente e mostrar que tem demanda para isso. Mostrar que tem gente disposta a comprar surpresa. No começo, nossa primeira padaria, a gente chegou com uma sacolinha craft, não tinha logo, não tinha nada, o nome, a gente tinha uns 15 nomes na parede, estava definindo ali eu e o Murilo e construindo, né, lá atrás. A gente chegou na padaria e falou, bom, basicamente é isso, tá? Era um português. Falei, basicamente é isso, ó, eu vou pegar esses produtos do senhor que vencem amanhã, vou pôr nessa sacola aqui de papel craft, é surpresa e as pessoas vão comprar. Ele ficou assim. Eu falei, é sério? Ele falou, não é possível, não é possível, vai ter gente que vai comprar? Tenha paciência, vai ter, eu só preciso que o senhor confie na gente. Então era isso, eu não tinha um PowerPoint, não tinha nada, eu tinha minha coragem, minha cara de pau, eu e o Murilo, e vamos lá, e a gente começou a construir isso. Então isso é legal, né? Isso é aí que a gente desbrava como que a gente vai caminhar. Então a gente fica muito feliz de ver esse crescimento orgânico, porque, puxa, é reflexo de uma sementinha que foi plantada lá atrás, quando eram 10, 20, 30, 40 pessoas, e quem comprava as sacolas eram os familiares, Sim. os amigos, os vizinhos, os porteiros, e a gente enviava para todo mundo, né? Hoje, quantos estabelecimentos tem já? Hoje são quase 4.000, né? Em 18 cidades brasileiras. Muito bom. 4.000. Isso entre vários... E o plano é? Hoje nós estamos em 18 cidades. A ideia no ano que vem a gente vai abrir mais 7 capitais. Então vai ser um ano intenso para a FoodSave. A principal proposta da FoodSave nos próximos 2 anos é estar presente nas principais capitais brasileiras e nas grandes metrópoles aqui no Brasil, justamente porque a gente vê o potencial de impacto para todas as pontas, né? Então é como disseminar isso de ponta de norte a sul do Brasil, e é isso que a gente vem fazendo, Flávia. É isso que a High Partners também vai É isso, contribuindo com força. Aqui, né? É isso aí. Você comentou aí um pouquinho sobre uma má experiência que você teve com uma software house. Só você, viu? Nunca ninguém passou por isso. Não, imagino que não. Nunca ouvi histórias parecidas, mas essa deve ter sido uma das histórias tristes que você viveu na jornada em 2 anos e meio. A minha pergunta é, teve vontade de parar? Se teve, por que não parou? E não parou por quê, né? Mas assim, o que te faz? Acho que você tem uma motivação, você tem um plus no seu business, que acho que é o propósito, como você já comentou muito. Mas olhando para você, assim, de onde você tira a resiliência? Toda vez que a gente vem aqui e entrevista um empreendedor, eu falo, já pensou? Ele falou em desistir? Não, hoje de manhã conta, tal, porque eu tô respondendo com você pelas respostas que eu já respondi, que eu já recebi aqui, de que eu não posso ficar feliz demais, como eu também não posso ficar triste demais, eu tenho que aprender a ser basal, justamente para as minhas emoções ficarem controladas, porque empreender é uma montanha-russa. Total. Então, me conta, porque a gente sabe que hoje vocês estão aqui e vão ter muitos desafios, mas até aqui, o que aconteceu e em que momento, se é que houve um momento de, putz, será que eu estou no caminho certo? Flávia, acho que, bom, você já definiu aí, é todo dia, né? Tem aquele dia que você acorda e fala, não é possível que isso aconteceu, o pior dia do mundo. E falou que a maior dádiva da vida é você poder dormir e acordar no outro dia.
acordar, fazer minha oração, deitar, fazer minha oração, acordar no outro dia e apagar essa página. Eu acho que isso é algo que eu carrego muito comigo e funciona, né? Amém. Tem funcionado. Com certeza. Mas muitas experiências antes, né, de pensar na Food to Save, nos meus negócios físicos, é muito solitário empreender, né? Eu nunca tinha tido sócio, né? Hoje na Food eu tenho 3. Né, e uma tropa lá, né, um time, mas eu sempre empreendi sozinho e é realmente muito solitário, né? Então eu tive vários momentos de trancar na sala, de choro sozinho e não é um apego que por mais que você tenha uma família próxima, ou tenha uma esposa, ou tenha uma namorada, ou que você tiver ali, não é isso, é algo que é uma briga sua, é uma guerra que você trava com você. Porque no fundo, você vai poder ouvir sugestões das pessoas mais queridas, mais amadas ali, mas no fundo a palavra final é com você. Sim. No fundo, quem está ali na linha de frente é você. Então, por inúmeras vezes eu tive, eu acho que o que me dá muita força é ter fé. Eu sou um cara extremamente temente a Deus e isso para mim sempre me moveu e sempre me move diariamente, isso, né, é inquestionável. Mas a resiliência eu acho que é um pouco isso eu acho que vem do sangue, o inconformismo que a gente falou. Nos meus negócios eu falava, as minhas possibilidades eram assim, né? Eu brinco que eu não sou o copo cheio, o copo vazio, eu sou o copo transbordando, né? Até não chega a ser o bobo alegre, mas é o cara que eu falo, vamos pensar em alternativa, né? Vamos buscar solução. E aí nos negócios, Flávio, eu me provocava, né? Sempre sozinho e me questionava. Falei, bom, se isso aqui deu errado, existe ainda algo que eu possa fazer? Não tenho recurso financeiro, mas existem alternativas para... Não importa se eu vou ficar no vermelho, não importa de que forma eu vou conseguir. E foi assim que eu fui criando casca, né? E eu acho que isso que é legal, isso é legal. E aí empreender é pura resiliência. Primeiro, muita gente fala, apaixone-se pelo seu negócio, nem sempre eu vou me apaixonar. Eu não era apaixonado por ser um sacoleiro, não era apaixonado por vender botijão de gás de cozinha, mas eu vivia aquele negócio e eu queria dar o meu melhor, eu queria proporcionar o melhor para todo mundo que estava ali. Então, eu sempre buscava aquele degrauzinho a mais, né? E eu sempre vinculo, porque CPF e CNPJ é impossível separar. Parabéns se alguém conseguiu, eu duvido publicamente, mas é muito difícil. Mas eu sempre colocava um estímulo. Poxa, o que isso vai trazer para a minha vida, né? O que eu estou aprendendo com isso? O que isso vai melhorar da minha vida? E uma coisa que eu falo diariamente com o time, com os meninos lá, é assim, sempre viva o processo. Né? A gente tem o eterno pensamento de falar, puxa, e se lá na frente a Food vender 10 milhões de sacolas? A gente vai chegar lá, mas hoje são X, hoje são 300, hoje são 400, são 500 mil. Puxa, eram 0. Pensa nisso. Então, viva o processo, né? Não fiquem conformados só, não, porque no futuro podia estar aqui. Claro que podia, então construa, mas é um degrauzinho de cada vez. Então, eu acho que é muita fé, muita resiliência e muito de olhar aonde eu quero chegar, sabendo que eu preciso ainda acomodar o terreno presente ali, Flávio. Então, é isso, assim. E aí as pessoas que me inspiram, que aí são amigos, né, na prática, empreendendo, sofrendo, eu olho, puxa, que legal, né? Pô, levantou, aí você olha, você tem orgulho de falar, puxa, olha como era lá, olha o que é hoje. Então, isso é assim que move minha cabeça aqui, né? É assim que funciona. Mas é uma boa maneira de mover a cabeça, né? Total. Eu também sou uma pessoa que tem muita fé, creio muito, né, que quando é para ser, a gente flui, né? Ainda que a gente tenha desafios, mas ainda assim a gente tenha paz e sinta que está no caminho, numa direção, sob uma direção, eu acho que isso faz todo sentido, faz as coisas terem sentido, né? Total. Muito bem, você falou de inspiração. Quem te inspira? A minha filha, sem sombra de dúvidas, é a Belinha. A Bela nasceu na pandemia, né? E junto praticamente com a Food to Save. Sempre tive o sonho de ser pai, e aí quando a Belinha nasceu, junto com a Food, foi, né, muito pequenininha, pandemia, morava fora, a empresa sendo construída aqui, mas hoje tudo que está sendo construído não é só para as gerações da Bela, não é só para a educação da Bela, mas são para os valores, né? E eu acho que, da mesma forma que eu me orgulho dos pais que eu tenho, é que ela tem orgulho do que o pai faz. Então, valores, educação, amor pelo próximo, de querer contribuir, entender que na vida é uma passagem, é uma passagem. Faça o seu melhor.
contribua da melhor forma possível, entenda que você não está aqui sozinho, né? Amor ao próximo, né? Então, saia do individualismo, saia da sua bolha, né? Então, a gente vive no mundo do digital, né? Onde é o celular o tempo todo. Olhe ao redor, né? E agradeça a Deus pelo que você tem. Essa é a verdade. Então, eu olho dessa forma. Sem sombra de dúvidas, é minha paixão, meu amor e é a Belinha, sem sombra de dúvidas. É isso, gente. Ai, como é bom, né? Eu falo, eu não julgo quem não tem filho, viu, gente? Porque não é simples, mas... Não é fácil. Mas é muito bom, porque acho que é nos filhos onde a gente tem uns aprendizados, assim. Eu falo que eu tenho a minha menorzinha lá, que ela é o meu espelho, ela é o reflexo. Eu falo, meu Deus, como é que eu vou falar isso pra ela se eu sou igualzinha ao meu pai? Mas eu tenho os meus recursos, porque eu já cheguei numa idade que eu já tenho que ter recursos para lidar. Mas elas me ensinam todos os dias. E são essa fonte onde a gente volta e diz assim, peraí, pra quem, né? E pra que eu tô fazendo? Exato. E uma coisa meu pai dizia, trabalhar é fácil, o difícil é se relacionar. Então, as pessoas, você começou falando de pessoas e a gente vai sempre terminar falando de pessoas. Sempre. Porque se a gente não sabe se conectar, se a gente não tem empatia, se a gente não sabe o nosso lugar, se a gente não sabe o nosso propósito, vai ser difícil mesmo a gente conseguir fazer alguma coisa nessa vida, sem né? dúvida, sem dúvida. Você pode ter as maiores habilidades do mundo, mas a vida é de relacionamento. Com sempre certeza. vai precisar de alguém. E aqui a gente conversa muito, né? Eu falo pouco, adoro esse negócio aqui de Come Together, porque eu conheço tanta gente legal, eu escuto tantas histórias e volto para casa cheia de inspiração. Mas a gente vai caminhar para o fim, porque a gente tem o nosso hi-bye aqui, que é o nosso ping-pong, mas a gente põe a nossa maneira. E vou te fazer umas perguntinhas, você me fala. Até eu falei, estuda, viu? Porque não é fácil de bate-pronto assim, né? Um livro. Um livro. Tem um livro, é bem recente até, mas me ensinou muito, inclusive em food, né? O lado difícil das situações difíceis. Esse livro é muito bom, ele mostra a dura realidade e realmente as decisões difíceis de lidar. Eu achei um livro que muita gente já tinha recomendado e é curioso quando... Eu sempre gostei de ler livro sobre empreendedorismo, sobre assuntos bem específicos ali, né? Então, e esse livro é engraçado quando você começa a correlacionar o seu momento atual, ou seu business, ou seu momento ali na sua jornada de trabalho com o livro. E eu me identifiquei de ponta a ponta. Então, é um livro altamente recomendado aí para os malucos, empreendedores, né, ou intraempreendedores, de entender que decisões existem para serem tomadas, né? Custe o que custar, mas você sempre aprende, né? E você sempre fica com aquela expectativa, acertei, errei, esteja preparado para quando tiver que tomar a decisão. Acho que esse é o melhor resumo que pode ter. O lado difícil das situações difíceis. Das situações difíceis. É muito bom esse livro. Uma pessoa. Uma pessoa. Uma inspiração é a Bela, né? Uma pessoa, deixa eu pensar. Tem acho que um cara que inspira muitos brasileiros e é um cara que, sem sombra de dúvidas, eu tenho boas memórias de quando era pequenininho. Infelizmente, foi curto o trajeto, mas é o Ayrton Senna. Acho que inspira milhões de brasileiros, não preciso nem explicar aqui. Mas é um cara que em qualquer fala, não só pelas conquistas, né? Óbvio que pelo êxito profissional, pela carreira, né? na Fórmula 1, mas como ser humano, né? Um cara que já vi tudo que eu podia, li o que eu podia sobre a história dele, mas como ser humano, a essência do Ayrton é um negócio incrível, cara. E eu acho que, Deus tudo tem um propósito, né? Eu era bem pequenininho na época, mas eu lembro da salinha, a gente vendo as corridas, muito legal. A paixão, né? O que esse cara moveu, né? E a gente fala num momento tanto de desunião, enfim, de política, de várias frentes no país, e eu lembro dele e a memória de todos unia a família, unia o país, parava o país para assistir. E é um cara, sensacional, sensacional. Acho que esse é um cara com inspiração, porque a essência humana dele gritava ainda mais alto do que o êxito que ele tinha como profissional, porque aquilo era consequência do humano que ele era. Sim, muito Isso legal. é muito legal. Uma frase. Uma frase. Tem uma frase, eu não sei se eu vou lembrar ela exata, ela é grandinha assim um pouquinho, mas da Michelle Obama, e que, na verdade, eu vou tentar lembrar ela aqui exatamente, mas traduzindo, né? Mas o que importa não é o quanto você ganha. Eu estou traduzindo ao pé da letra aqui, mas o que importa não é o quanto você ganha, mas a capacidade de transformação que você tem na vida das pessoas.
Eu gosto muito dessa frase, eu uso constantemente essa frase, porque na verdade a Food ela me complementa, a Food to Save ela me complementa dessa forma, porque não nasceu por dinheiro, não é esse o objetivo, isso é mera consequência de trabalho bem feito, de dedicação, de paixão, de propósito, de boa execução, isso é consequência. Mas eu acho que essa frase ela traduz que, mais uma vez, são pessoas, né? E no mundo que a gente vive hoje, você terá oportunidade de poder transformar a realidade de inúmeras pessoas, e é muito legal falar que antes eram dezenas, hoje são milhares e quase milhões, já falando sobre consumo consciente, sobre desperdício de alimentos, é muito legal. Então, eu acho que não tem nada mais magnífico, mais grandioso do que você poder transformar. E eu acho que uma característica que o Lucas tem, eu reparo em pequenos detalhes, né? E pequenos detalhes me emocionam, né? Dado que a gente vive num país tão desigual como o Brasil, pequenas atitudes fazem a diferença, né? E aí até um convite que eu faço, eu me provoco todo dia de fazer alguma boa ação. Essa boa ação ela pode ser desde comprar uma balinha de um menininho, ou de ajudar alguém, ou de ajudar... Esses dias eu estava na rodoviária ajudando uma senhorinha a descer a escada rolante. Permita-se fazer isso. Eu acho que, primeiro que muda o seu dia, transforma o seu dia, te transforma como ser humano, e são coisas tão simples, basta olhar para o lado, sim, que sempre vai ter alguma coisa que precisa da sua mão. Então, eu acho que isso é legal, essa frase me traduz muito. Muito legal. Você já fez alguma coisa aí hoje? Eu vou pensar aqui que eu vou sair daqui e vou Boa. ter que fazer alguma Ainda coisa. Tem tempo, ainda tem tempo, ainda tem tempo. Pois é, o que é muito pequeno para nós pode ser muito grande para alguém, assim Sem como dúvidas. aquilo que a gente também não está esperando e a gente recebe, transforma o nosso dia, né? Nós somos agentes de transformação. Total. É isso. E um sonho? Um sonho? Acho que materiais, assim, não sou um cara muito materialista, mas eu acho que meu maior desejo é realmente chegar ao fim da vida, seja quando for a minha hora, olhar para trás e ter deixado um legado, seja para a Isabela, para minha filha, seja para as outras gerações, mas eu acho que no momento, né, olhar para trás e falar, puxa, que bom que eu pude fazer isso, que prazeroso, porque bem material, isso é um clichê, mas bem material fica, né? E realmente olhar para trás e falar, puxa, que legal, que transformador, que maravilhoso, e descansar em paz, literalmente. Então, acho que o meu maior sonho hoje é poder dar os próximos passos com a Food Save, é poder transformar um país como o Brasil, que ainda passa fome, é poder ser um agente de transformação em relação a isso, é poder motivar outras milhares de pessoas a fazerem o mesmo e realmente olhar e falar, puxa, a gente conseguiu mudar uma realidade, a gente conseguiu mudar isso, porque tem tanto problema, tanta coisa para fazer, Flávio. Então, se a gente desse as mãos ali, todo mundo consegue transformar. Acho que o maior sonho é poder levar a Food adiante, tem o chão ainda, tem estrada para queimar, e acho que esse é o meu maior sonho. E aí a minha filha, né, ver ela crescer com saúde, bem, num mundo melhor, num país melhor. Hoje ela mora fora, mas, né, é brasileira como essência, como sangue, então não tem como, mas é poder deixar um mundo melhor para essa geração, não só para minha filha, obviamente, mas para as outras gerações, e poder apagar um pouquinho de tanta besteira que já foi feita e está sendo feita, sim, ainda com o nosso planeta. Sim. Ai, gente, muito bom, viu? Vou te falar, esse Come Together aqui, ele é quase um divã. divã com Flávia. Eu falo divã, acho que eu vou mudar o nome, porque a gente vai por assuntos que realmente... a gente fala de negócios, mas não tem como falar de negócios sem falar de gente, sem falar de quem está à frente das coisas, sem falar das motivações que as pessoas têm para fazer os seus próprios negócios, né? Eu vou de novo falar uma frase do meu pai, tem coisas que me marcam muito, que é, olha, se o dinheiro for o seu objetivo, ele não vai ser a sua consequência, porque, nunca, de fato, se você não fizer o que você gosta, ou que você está ali focado, né, motivado por algo que é maior, dificilmente você vai ser feliz, né? E dificilmente aquela recompensa, que seja financeira ou enfim, vai voltar. Então, eu estou muito feliz por esse papo, eu estou muito feliz por ter a Food to Save no nosso portfólio, eu estou muito feliz pela liderança da Food to Save. Eu acho que a parte humana e essa capacidade de olhar para a necessidade e para a dor, mas com uma sensibilidade, isso é muito, muito, muito legal e muito genuíno, sabe, Lucas? Então, parabéns.
e te agradecer. Não sei se você quer deixar um recado, alguma coisa Pô, pra não, gente finalizar. Quero agradecer, Flávio, obrigado, pô, uma maravilha, aqui super confortável aqui, super legal falar da Food, falar um pouquinho do Lucas, né, Sim. contar um pouquinho do que tá por trás, né, ali, mas muito legal. A gente tá super feliz, já falei aí, a gente tem um match muito legal com a High Partners, a gente tá super feliz com esse momento de transformação da Food, com essa nova etapa de vida aí da Food to Save. Então, puxa, obrigado. É só o começo, né? Eu sempre digo isso, né? Então, é só o começo de uma jornada. Que bom que vocês estão com a gente nessa jornada. Vambora, e obrigado, junto, viu? É um prazer enorme. Obrigadão. Muito bem, e você que ficou aí, primeiro, tem várias coisas pra você fazer hoje. Primeiro, baixar o aplicativo, né? Food to Save. Procura aí, ó, o QR Code aqui, ó. Olha aqui, ó. E depois fazer a boa ação, que não pensa que eu esqueci, não. Tem a boa ação. E terceiro lugar, sem ser menos importante, se inscrever no canal, seja no YouTube ou lá no Spotify aqui do Come Together, para você ficar sempre avisado ou avisada sobre os novos episódios. E eu te espero no próximo Come Together. One thing I can tell